Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Internacional e essa pendência, né, junto ao Cruzeiro, que vale lembrar, não ficaria surpreso se no final das contas pudesse ter alguma troca entre jogadores. Já trouxe um vídeo aqui para vocês na parte 1, quantos milhões, né, que o Internacional deve ao Cruzeiro. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 24 de setembro, né? Ainda não tivemos um pagamento dessa dívida ou algo nesse sentido, então não ficarei surpreso se isso acontecesse, e eu vou explicar aqui um pouco mais de detalhes que dívidas são essas, né? E quantos milhões chegaria, tanto do Wesley quanto referente também ao Maurício, dois jogadores aqui que já tiveram passagens pelo Cruzeiro, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, conto com sua ajuda para batermos aqui 45 mil inscritos. Cada um que puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. E também, né, deixar seu like aqui embaixo, comentar, que eu sempre mando um salve aqui para vocês, para os últimos, né, que comentaram aqui nos vídeos. Então, um abraço aqui, ó, para o Diógenes Paiva, tá sempre aqui acompanhando os vídeos. E o outro aqui para o José Marcos. Um abraço aí, José. Se você quer aparecer, comente aqui, eu sou de tal cidade e tal, e o seu nome, que eu sempre tô mandando aqui os abraços para vocês, beleza? Então, vamos comentar aqui que dívida é essa, que história é essa, Gustavo. Vou trazer aqui esses detalhes, ó. Valeu demais o portal Zero aqui, ó. Eles falaram: Cruzeiro cobra dívida milionária ao Internacional por Wesley e também o Maurício, né? Então, o Cruzeiro está cobrando o Inter os valores envolvendo as duas negociações que ocorreram nessa temporada. O Wesley, né, seria 2 milhões e 800 mil de uma parcela que o Internacional não pagou, porque aqui, ó, em fevereiro o Inter confirmou, né, a compra do jogador por 10 milhões e 600 mil parcelados. E o Cruzeiro alega que uma dessas parcelas, um valor de 2 milhões e 800, venceu no último dia 15 de julho e não foi paga, né, pelo Internacional. Eu não sei se essas parcelas seriam mensais, né, porque fevereiro, né, então março, abril, maio, junho, julho, talvez nesses 5 meses seria o pagamento total desses 10 milhões e 600, talvez. Mas, Gustavo, o Cruzeiro não pagou 16 milhões pelo Wesley, ficou no prejuízo, né? Não foi bem assim, porque o Cruzeiro ainda tinha umas pendências com o Palmeiras para serem pagos, tá? Então acabou que o Wesley, o Cruzeiro devia mais 6 milhões, basicamente, para o Palmeiras. O Internacional ficou responsável por esses pagamentos, beleza? E vem de uma fase bacana, né? O Cruzeiro poderia ter mantido uns 10% do Wesley, porque já tem especulações dele acima de 50 milhões do Besiktas, lá da Turquia, que é um dos times interessados, beleza? Então, 37 jogos na temporada, 7 gols e 2 assistências. E do Maurício, que história é essa, né? Até porque ele não foi vendido por agora, porém, vocês vão lembrar daquela venda dele para o Palmeiras, né? E o Cruzeiro detinha 25% dos direitos econômicos, e o problema está justamente no formato das negociações, né, com o Palmeiras. Por quê? O Internacional negociou os seus 50% por 7 milhões de euros, e o valor total da transação chegou na casa dos 10 milhões e meio de euros, né, ou seja, quase 60 milhões de reais. Apenas o restante desse valor, 3,5 milhões de euros, seria dividido então entre Desportivo Brasil, Cruzeiro e o próprio jogador. Então, o Cruzeiro está alegando que, assim, deveria ter o percentual de... não é 25%, seria 20%, tá? Aqui está um pouco errado isso, mas essa notícia pouca gente sabe, que é 20%. O Cruzeiro trocou, né? Era 25%, só que tinha dívidas com o Maurício, mais uma, e aí abateu, agora é 20%. É isso em 2021, né? Então, assim, o Cruzeiro ficaria com 20% de 10 milhões, entendeu? E meio de euros. Ou seja, vamos colocar ali, basicamente, seus 2 milhões e 100 mil reais. 2 milhões e 100 mil euros, né? Ou seja, basicamente ali quase 13 milhões no total da negociação. E não, vamos colocar assim, 20% de 20 milhões, que aí daria 4 milhões de reais, basicamente, né? Que é um pouquinho mais, 5 milhões de reais, o que seria muito pouco, né? Comparado com o valor total. Então, não ficaria surpreso se levasse esse caso na justiça. Vamos colocar assim, né? O Cruzeiro, então, tem um valor a receber. Não sei se esse valor aqui já foi pago, né? Aí já não é problema do Internacional, seria do Palmeiras. Mas se o Cruzeiro alegar, então, de que deveria receber um percentual maior da negociação, somente desse caso aqui do Maurício, acredito eu que seria, vamos colocar assim, né? Deixa eu fazer as contas aqui de cabeça, mais uns 4 a 6 milhões, tá? Vamos colocar assim, mais esses 3 milhões do Wesley, ou seja, um valor total ali de quase, vamos arredondar tudo para o Internacional devendo ao Cruzeiro, se esse caso do Maurício for para frente, quase 10 milhões, 8 a 10 milhões, beleza? Só para vocês terem uma noção de que não é um valor baixo, né? Mas não é um valor também de uma venda de um jogador super importante, meu Deus. Mas assim, o Jonathan Jesus foi comprado por isso, né? Um pouquinho mais você compraria, por exemplo, o Lautaro Dias. Então é um valor super relevante. Antes de falar sobre essas opções, quero destacar aqui para vocês a Esportiva, os próximos jogos do Cruzeiro para vencer, né? Tanto a equipe do Vasco, 1,82, e o duelo contra o Fluminense também no início do mês que vem, 2,20 a cada real apostado. Excelente cotação aqui, né? Para esses duelos. Para você começar aqui na Esportiva é bem simples, o link sempre fica aqui embaixo na descrição, e também para os próximos jogos do Cruzeiro, tá? Então, Gustavo, tem esse jogo aqui contra o Vasco, contra o Libertad,
Você pode ver aqui, né, para você sempre apostar nos próximos jogos, ou por exemplo, contra o Bahia também, sempre aqui com as melhores cotações disponíveis. Os links vão estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Geralmente para você vir aqui, por exemplo, na esportiva, é só você abaixar, vir aqui, ó, na descrição, tá aqui, ó, 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1. Então tá aqui, vamos colocar aqui pro Cruzeiro vencer o Fluminense, ó, fora de casa, R$5 para voltar 15, já finalizei minha aposta. Vamos falar aqui então sobre o elenco do Internacional. É aquela coisa, né? Eu não vou pensar em alguns jogadores super promissores, que aí seria um pouco complicado de imaginar. Tem alguns outros, por exemplo, que eu acho interessante, mas não pertence ao Inter, né? Por exemplo, o Vitão, deixa eu só conferir se é isso mesmo, ó, ele ainda pertence ao Shakhtar, né? O Shakhtar pagou nele pouco mais de 4 milhões de euros, certamente hoje valeria, vamos colocar assim, acima dos 5 milhões, uns 25 milhões de reais. Quem sabe o Inter não tem uma opção de compra, compra o jogador e ano que vem o Cruzeiro teria um desconto de 10 milhões? Não sei, poderia ser algo a se imaginar. Ainda tem sido titular absoluto, beleza? Tem alguns outros que chegaram recentemente, ó, por exemplo, tanto os dois argentinos aqui, ó, o Bernabé e o Aguirre. Mas tem sido titulares, né? O Bernabé aqui mesmo foi comprado por 1 milhão de euros, quem sabe não possa ser uma alternativa. E no caso do Alexandre Bernabé aqui, que tem sido titular, né? 13 partidas, 1 gol, pertence ao Celtic, então está numa situação complicada, mas daqui para o ano que vem essa situação pode acabar se resolvendo, tá? Tem algumas outras opções aqui no meio, por exemplo, o Rômulo é um jogador que já teve passagens no Cruzeiro, Bruno Henrique já foi especulado. Será que o Cruzeiro teria interesse em um jogador nessas posições? Olha, eu acho um pouco complicado, né? Tá aqui o desempenho do Rômulo, que jogou inclusive os 2 jogos contra o Cruzeiro. O que eu veria de possibilidade seria justamente para o ataque e quem sabe para centroavante, tá? Até porque o Internacional tem 3. Se o Internacional, por exemplo, pague o salário de uma parte desses atletas, né? Ou empreste para o Cruzeiro sem compensação financeira, pode ser uma boa. O Borré é o que tem sido titular, então eu vou descartar ele aqui, né? Porque é uma peça mais importante. Focar nos 2 reservas. O Valência eu acho que é melhor do que o Alário, seria uma opção também, até porque só entra ele no finalzinho. Tem contrato com o Inter até junho de 2026. Lembrando que ele chegou de graça, né? Então não faz sentido, o Valência vale 3 milhões, pega aí, Cruzeiro, como troca. Não faz sentido, porque seria até bom para o Internacional essa economia dos salários, né, do jogador. Então, quem sabe, aí, por exemplo, o Internacional não poderia emprestar o jogador uma compensação financeira e pagar uns 6 meses de salário? Não sei, poderia ser uma alternativa e uma baita economia também dos salários do atleta, que na temporada tem 8 gols em 27 jogos. Já começou o ano com o pé esquerdo, né, justamente porque ano passado ele perdeu um gol na cara na semifinal contra o Fluminense. Quem sabe o Internacional hoje não seria campeão da Libertadores, em um cenário totalmente diferente, né, por conta daqueles gols que ele errou vários, cara, naquela semifinal ali, foi realmente algo absurdo, mas eu acho ele um baita jogador. O Cruzeiro pode não se encontrar com o Caio Jorge, pode ser que ano que vem analise, né, e pense, pô, nós precisamos de um nome de mais de peso. O Dineno é um bom reserva, mas eu acho que ele perdeu o time. Eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse um cara de muito peso. O Dineno vai acabar se deixando o Cruzeiro com aquele gostinho de que poderia ter rendido mais. 2 lesões assim, uma atrás da outra, né? Eu acho que ele vai acabar rodando nesse quesito. E o Valência poderia ser uma alternativa? Não sei. Apesar de que eu gosto muito do Dineno também. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Alário também, todo mundo chegou com uma grande expectativa. O Internacional tirou ele do Cruzeiro, né? O Borré e o Alário foram especulados na era do Ronaldo, né? Mas o Internacional contratou os 2, não sei pra quê. Não faria o menor sentido você ter 3 centroavantes no esquema que só usaria no máximo um, né? O Internacional nunca jogou num 4-4-2 com 2 centroavantes lá na frente e tem ficado totalmente no banco com um salário absurdo, né? Ele ia pro River Plate, acabou não indo nessa reta final. 34 jogos, 5 gols, já vem de 2 anos e meio ali, bem mais ou menos. Última temporada boa foi no Bayer Leverkusen em 2020-21, 15 gols em 33 jogos disputados. E obviamente, né, nas conquistas da Libertadores de 2015 a 2017 ficou no River, marcou nesse período no total 40 gols, 31 anos, tá jovem aí também. Quem sabe não pode ser uma alternativa, mas entre Dineno e Alário, pô, apesar da história do Alário ser maior, eu ainda sou o Dineno, viu? Ainda mais pela identificação e pela adaptação que ele já tem, né? O Cruzeiro, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se teria, por exemplo, outro jogador, né? Alguma promessa do Internacional, algum meio-campista, a situação, por exemplo, do Rômulo, né? Do Bruno Henrique, se poderia ser uma alternativa para o ano que vem. E é isso, nos vemos na próxima oportunidade. Valeu!